Amém? Nesse momento que pegamos para o Espírito Santo de Deus, agradecer a Ele por tudo, por tanto, como é dito, né? Glória a Deus. Pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, né? Que a gente nasceu nu e hoje estamos lindos e maravilhosos, tudo vestido, né? Como a gente escolhe a roupa para vestir, com decência e ordem, né? Glória a Deus. A palavra está aqui em Atos 10. Não pensa. Ele também tem que se converter. Glória a Deus, né? Que fala o Centurião Cornélio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. Hoje é aniversário antes, né? Mas deixa a Mara para ir para cá aqui, minha. Deixa a Mara para vir aqui. Chamar a irmãzinha, então. Já falou o quê? Ela falou o quê? A viagem? Ela falou o quê? Ela fez assim. Não. Ela disse para você Glória a Deus, era isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde onde ela foi, se está em casa, né? Porque não é nem precisa aí chamar, né? Que ela era daqui, mas como que diz? Não quer que mais fazer nada, né? Quem quer, vem. Né? Glória a Deus. Ou então também quem quer, pede oração, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até o irmão também não tem que ficar lá. Não pode fazer nada. E aqui no primeiro 10 primeiro, fala. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Glória a Deus. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí como fala, né? Como aqui a história de Cornélio. Cornélio era mas orava a Deus, né? Era temente a Deus. E como a palavra fala que a oração de Cornélio subia, né? Subia a alegria de Deus. Né? Porque é uma oração sincera, né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, né, que no primeiro, vou ler no primeiro 2, aqui fala, ele era piedoso, temente, além de ser solitário, vou abençoado, solitário aos pobres, ele orava continuamente a Deus. Sabemos que piedade, temor, bondade, comunhão espiritual são caracterizados de um verdadeiro cristão que deseja agradar ao Altíssimo. Glória a Deus. A piedade e faz ter compaixão pelo próximo e disposição em ajudá-lo. O temor impede a desviar de toda forma de pecado e a bondade ajudar a ter bons olhos. Aleluia. Para que todos, ademais, ele possuía alegria em estar na presença de Deus. O prazer do
convertido e viver de acordo com a vontade divina, praticando seus ensinamentos e perseverando na fé. Glória a Deus. Eu creio que Cornélio orava, né, de manhã, de tarde, à noite. Aleluia. E aqui no 3. Este, quase a hora nona, no dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fechando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 5 diz: Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. Este era hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contando tudo, os enviou a Jope. Glória a Deus, né? Essa expressão é uma alusão a uma parte da oferta de alimento que era queimada com incenso sobre o altar. Uma fumaça de aroma muito agradável subia para Deus. Assim, ao aspirar aquele cheiro doce e suave, ele se lembrava do ofertante e o aceitava. Mas para que isso acontecesse, o incenso tinha que ser especial e as brasas tinham que sair do altar do sacrifício. Quer dizer, aquela oferta tinha que ser sincera e verdadeira para ser aceita pelo Senhor. Por isso, as orações e as esmolas de Cornélio subiam para memorial ou lembrança diante do Altíssimo. Afinal, ele foi no centurião, aleluia, sinceridade e fé. As orações dos que creem no Senhor Jesus sobe como a fumaça do incenso e estão depositadas no altar de ouro que está diante do trono de Deus. Aleluia. Imagine, né, ali dentro do salão, como cheirava o incenso, né? Porque não era incenso de qualquer jeito. Era incenso, né, especial ali. E sobre a oração de Cornélio, a esmola de Cornélio. Porque Cornélio, ele orava a Deus e ajudava. Não era aquele homem que ajudava e ficava apontando.
né? Como a palavra fala, a mão direita abençoa, a mão esquerda, né? Para não apontar, né? Por isso que a palavra fala aqui sobre tudo aquilo de Cornélio, né? Tem gente que gosta de se amostrar, né? Gosta de ajudar e gosta de dizer, aí a pessoa está ali, fica até com vergonha, fica com vergonha, sem esperar, aí fala, fulano, aquilo deu, né? A pessoa está ali, né? Em sigilo, aquilo deu para aquilo, né? A palavra fala, gente, ajuda, ela não fala, não aponta. Fala aqui, para que é melhor aqui, Cornélio? A irmã ali falou, a irmã na oração de Cornélio chegou até a Deus, né? Ele não falava que dava aquele, dava outro, não. Ele ajudava. Tanto é que ele ajudava que foi abençoada a família de Cornélio. Cornélio chamou a família toda, né, para esse culto. Glória a Deus. Porque ele viu que tem resposta, né? Como teve resposta para ele, também tem resposta para a família, né? E por demais que quisesse também vir para o Cornélio. E quem quiser também ouvir do microfone, né? Com sinceridade, né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no 9, e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui fala, né, do terraço que Pedro também foi ao terraço para orar. O terraço das casas servia para meditação, reflexão, oração e festa familiares. Ao subir ali, Pedro procurava orar em um lugar longe da agitação das casas em que estava. A oração é o ponto de encontro entre Deus e o ser humano. É por intermédio dela que revelamos as nossas fraquezas e suplicamos ao Senhor pela transformação da nossa vida. Não precisamos estar em um lugar específico para falar com Deus, pois a todo o momento, em qualquer lugar, podemos estar em sintonia com Ele. Todas as orações feitas com fé e de acordo com a vontade divina é vivida. Não importa o ambiente, o Senhor ouve e atende todos os que o buscam, seja em um lugar reservado, como no quarto ou no banheiro, seja em um local público, como na igreja, na rua ou no trabalho, né? É como fala, como a gente está em casa, a gente... O povo pensa que a gente está, não está dispenso, não, a gente está em casa, né? Ligado no céu, está na terra. Eu falo em casa, Enzo, orar, fala do meu Pai Nosso, obrigado, eu falo com a mãe que você está precisando que eu estou ligada, eu não estou ligada a ele, eu estou ligada no céu na terra, vai fazer também. Aí ele fica lá. Pega uma palavra, fala, quando ele está no banheiro, quando está lavando roupa, você tira onde for, não importa. Não importa o que ele está fazendo. Mas o especialista mesmo, na hora que a gente está mesmo, a gente não vai lá, a gente está fazendo isso, a gente está na rua, né? Aí você está na hora de falar com Deus, está na rua, a gente está falando com Deus, né? Mas tem um lugar, que é o nosso quarto, que fala assim, deixa eu falar do quarto, né? É a madrugada, a hora de madrugada. Mas do dia a dia, a gente está na cozinha, a gente está na
a gente está no quarto, a gente está na frente, a gente fez lá o fogo. Como a Carol está falando aqui, não importa, a gente fica ligada com Deus, né? A oração. Aleluia. Como Pedro na cidade, né? Como estava muita agitação, ele foi para onde? Para o terraço, uma fala aqui, o terraço é um lugar melhor para a vida subir e ficar falando com Deus. Foi o que Pedro fez. Aleluia. E aqui no 11, aqui viu Pedro, né? E viu o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. Aleluia. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Né? Aí aqui o Espírito Santo falando com Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E aí, segunda vez, lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Antes de ler na palavra de Deus, a gente vê, né? As coisas de Pedro, né? Pedro fala que Pedro era terrível, era bruto, né? Era homem mesmo, aquele homem mesmo levado. Coração de Cristo, né? Glória a Deus. E ali, na oração, ele olhando, né? Os olhos fixos no céu, aí ele viu descendo um lençol, nos 4 pontos da nó, né? 4 pontas da nó, e lá ele viu as comidas. Ali ele teve fome, então ele, na visão dele, ele olhando para o céu, ele viu aquele lençol branco descendo, com a comida no lençol. Né? Mas quando ele viu, aí aquela voz falou: levanta-te e come. Né? Vamos ver, perguntou uma vez, falou outra vez, e veio e falou outra vez, quer dizer que falou 3 vezes no Pedro. Que ele falou que não comia, né? Coisa que não matava, ele não comia coisa imunda, né? Aí aqui no 15 diz, segunda vez, e ele disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou, né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no final, aqui no 16, dos coisas de Pedro, né, da visão, e aqui no 16 fala: e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Ele viu, né? Será que ele não temeu quando ele falou assim, como Deus falou com ele, né? Não faça tudo comum ao que Deus purificou. Né? Qualquer um de nós também falava, né? Como o Pedro falou, a gente também falava. Né? Glória a Deus. E ali ele sentiu fome, ele viu a comida, mas ali ele teve a resposta dele. Ele chamou aquela comida que Deus mandou, coisa comum, imunda, chamou de imunda, né? Então, aí ele sentiu fome, a barriga gritou que a barriga não espera, a fome não espera, e aí ele viu a comida, subiu, o vaso foi recolhido para o céu. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, né? E aqui no 16, 11 e 16 diz:
A visão de Pedro foi uma revelação de Deus, de que ninguém em absoluto pode ser impedido de chegar até a sua presença. Naquele tempo, qualquer pessoa que não fosse judia era chamada de gentia, assim por não pertencer ao povo de Deus, não apenas, aleluia, ela era considerada impura, mas também seus costumes, suas tradições, seu comportamento, contudo com aquela visão. Deus fez questão de mostrar a Pedro que todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, cultural ou condição social, pode ter acesso a ele, desde que use a sua fé e tenha desejo e disposição de buscá-lo de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali, como a gente fala, como a gente, não foi diferente do Pedro daqui. Ele subiu no terraço para orar, e ali, ele olhando com os olhos frios mesmo, ali duro no céu, então ele viu, ele teve aquela visão, ele estava vendo aquele lençol branco descendo, E ali ele viu a comida. Aí aquela voz falou: levanta e mata e come, porque a fome estava grande ali. Mas ele, como ele deu a resposta ali, que não comia coisa nenhuma comum nem justa. Então ele teve a resposta que Deus deu a ele. Se ele tivesse com fome mesmo, ele ali pegava, como foi falado, pega, mata e come, Então ele não sentiu, ele não estava com fome nenhuma. Então foi recolhido a comida para ele. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui, no 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Glória a Deus. E pensando Pedro naquela visão, disse ao Espírito: eis que 3 homens te buscam. Aí você vê 3 homens da feira. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurai. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, e que tem bons testemunhos de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Glória a Deus. E aqui diz: e disse o Espírito: Pedro refletia sobre a visão que havia dito quando o Espírito Santo veio orientá-lo. É assim que Deus fala com os seus servos, quando nos desligamos das questões terrenas e mediados na palavra
do Altíssimo. Ele nos traz a revelação da sua vontade. Pedro entendeu que deveria acompanhar aqueles 3 homens até a casa de Cornélio, mas levou consigo algumas pessoas de Jope. Sua intenção era se precaver de um possível questionamento por parte de alguns membros da igreja, para Deus, de Jerusalém, pelo fato de ter visitado um gentil. Caso fosse contestado, ele precisaria de testemunha para explicar o que de fato ocorria na casa do centurião romano. Glória a Deus. Como que, né? Ele levou, já buscou também para ter testemunha também, né? Ele também, eu creio que ele também entendeu aí. Chegou 3 homens procurando ele. Vai na casa de Cornélio, né? Então você vê que a história de Pedro já é tudo de crente, né? Desde quando ele negou Jesus, é mesmo? Desde quando Jesus perguntou a ele: Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes. Então ali a ficha do Pedro caiu, né? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então, junta minhas ovelhas. Ele cuidar das ovelhas. Porque a primeira vez ele falou que, então, Senhor, que ele também morria. Né? Morria por Jesus. Né? Aí o Senhor falou: Pedro, quando chegar meia-noite, né, o galo vai cantar, você vai me negar. Como ele falou que não conhecia. Né? A moça falava, ele era o rei deles. Ele falou que não conhecia, e o rapaz falou para ele: você é judeu porque você tem a mesma voz, a mesma fala dele, né? Aí ele falou que não conhecia Jesus, né? Mas quando ele viu aquele soldado levando Jesus, aí ele se quebrou e se desderramou, né? Ele viu, ele mentiu. E por isso Jesus estava indo também porque era mentira, né? E ele também entendeu a vida dele. Como ele entendeu aqui, tanto assim que ele levou aquele povo também para lá, para a casa de Cornélio. Chegou 3 homens chamando ele, vai ir, né? Se fosse um tempo de se fosse agora, se fosse a gente aqui, mas também vai ter medo, mas só que ele ali foi levado para casa de Cornélio. Dentro de hoje da gente aqui, a gente vai ter medo, né? Mas a gente recebe de Deus. Porque ele é nosso guarda, ele que nos guarda, nos guia, nos protege, né? É nosso Deus. Porque Jesus falou que ele também sofreu, mas ele falou para a gente, né? Que a gente tem a mão. Ele venceu, então ele tem a mão. A gente vai ter medo, mas se lembrando que a gente tem esse Deus para nos guardar, nos proteger. Porque pode, o que acontecer, a gente está ali fé, firme na palavra de Deus, né? Na fé, na oração, né? O que acontecer, a gente sabe que a gente está ali. O nosso nome está no livro da vida, né? Para o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas como foi o caso de Pedro. Pedro, enquanto estava a palavra fala, quando Pedro estava ali ligado no céu, ele estava vendo a comida. Mas quando ele desligou, diz que ele falou que ele não comia, não botava coisa imunda, nem coisa comum, nem coisa imunda na boca. Né? Então aquela coisa que Deus abençoou, mandou para ele comer, ele foi removido, subiu de novo para o céu. É como Jesus, como vi aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos, olhando para aqueles galileus. Ele falou: Galileus, que vocês estão olhando para o alto. Ele
já desceu, ele veio como eu, ele veio com carne, ele ficou na terra como a gente aqui, de carne e osso. Mas ninguém deu crédito a Jesus. Então, quando ele veio pela nuvem. E na terra não tem mais que isso, como na primeira vez que ele veio, né? E agora na vida dele não tem mais que ele, como ele pisava na terra, que a terra está contaminada, a terra está, né, manchada demais. Então não tem como o nosso Jesus, ele vai ficar no alto, porque ele já pisou nessa terra, ele veio de carne e osso, ele pregou, ele ia à aldeia, ele ia à cidade, ele ia pregando a palavra de Deus, mas ninguém deu crédito, né? Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, Deus. Tomar seu nome do Senhor. A palavra de Deus não é demais, pega para pegar, né? Para falar. Glória a Deus. Por isso que é bom a gente pegar e com medo do sono, né? Tomar seu nome do Senhor Jesus. E todos que estão ouvindo aí, que Deus abençoe. Quem já saiu da presença de Deus, que volte no teu outro caminho. Né? Muitos estão esperando aí a festa da carne, mas essa festa da carne não tem nada com Deus. Deus, Ele está, olha, Ele está, né? Ele está vendo. Mas Ele não pode manifestar nessa festa porque não tem nada com Ele. Não está falando dele, não tem nada. Ele só está vendo. Mas Ele não pode se meter. Eu faço em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê uma boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito